Opa! Recentemente tivemos o final do mangá de Vinland Saga, e como de costume, cá estou eu trazendo vídeo de assunto atrasado. Mas a essa altura vocês já sabem que isso se tornou algo comum nesse canal. Enfim, Vinland Saga acabou, e esse foi um mangá que eu gostei muito de acompanhar, e que teve um final do qual eu considero perfeito para toda a sua história, justamente por ter sido sincero com o mesmo e totalmente condizente com tudo que foi construído durante essa jornada, conseguindo carregar grandes mensagens até o fim. Mas antes de abordar o último capítulo em si, temos que ter um certo contexto sobre a trajetória final da obra. Como bem sabemos, a partir do arco da Fazenda, Vinland Saga deixa de ser uma história sobre guerra e vingança e se torna uma jornada na busca pela paz, onde nós vemos Thorfinn perder o seu desejo de vingança após a morte de Askeladd e se tornar alguém vazio e sem propósito, se tornando um escravo e apenas sobrevivendo um dia após o outro. Até que com o passar do tempo e a sua aproximação com Einar, Thorfinn volta a valorizar a vida e tem o sonho de criar uma terra sem violência. Um lugar onde ele possa se redimir do seu passado, onde ele e aqueles que ele matou possam descansar em paz. Se lembrando da terra que ele ouviu falar na sua infância, Vinland, um lugar rico e próspero distante de todo mundo. Onde a partir disso é iniciada toda a jornada de Thorfinn e Einar em busca de ir atrás dessa terra e construírem um lugar livre da guerra e da escravidão. E muita coisa acontece desde então, dando mais desenvolvimento para o Thorfinn e o grupo que vai estar com ele nessa jornada, onde após anos de esforço, eles enfim formam uma expedição para ir a Vinland, reunindo as pessoas e os recursos para isso. Mas nós vemos que antes mesmo de chegar em Vinland, o sonho utópico de Thorfinn já tinha suas falhas, onde dentre os colonos que iriam acompanhar essa jornada, havia quem não compartilhava do pensamento pacifista de Thorfinn, principalmente os dois irmãos Ivar e Styrk, que valorizam os costumes vikings, principalmente referente à guerra e o ideal do grande guerreiro nórdico. Mas quando eles enfim chegam em Vinland, eles conseguem se assentar e criar o vilarejo Arneid, também entrando em contato com o povo nativo de Vinland, os Linu, e criando uma relação inicialmente amigável com eles, onde aparentemente tudo estava dando certo e o sonho de Thorfinn e Einar estava se mostrando um sucesso. Mas em meio aos Linu é mostrado que nem todos estavam felizes com a chegada dos nórdicos, onde mais especificamente o xamã da tribo desconfia dos nórdicos vendo que seu estilo de vida era muito diferente dos próprios Linu, e teme que isso possa ser um problema. Principalmente depois que ele passa por uma espécie de ritual e tem uma visão de futuro catastrófico para aquela terra e o seu povo, e ele acredita que os nórdicos serão os culpados por isso, e isso inicia a queda do sonho, onde em mais um encontro dos nórdicos com os Linu, o xamã tenta atacar Thorfinn, mas antes mesmo que ele possa se defender, Ivar saca uma espada que ele havia levado escondido para Vinland e corta o braço do xamã, criando agora medo dos Linus sobre as reais intenções dos nórdicos e certo interesse de alguns sobre essa arma que eles nunca tinham visto antes. Além de ser criado agora um conflito interno dentro do vilarejo Arneid de quem vê os Linu como uma ameaça e quem segue com Thorfinn querendo criar uma convivência entre os povos. Se passando mais um tempo, até mais um grande agravante para o conflito entre os povos chegar, sendo esse uma praga trazida pelos nórdicos e que mata inúmeros Linu, com agora as tribos se reunindo para atacar os nórdicos na busca de trazer um fim a tal enfermidade, mostrando que diante de uma crise, cada um irá buscar defender o seu. Os nórdicos buscam proteger o seu assentamento e tudo que foi conquistado até então, enquanto os Linus buscam acabar com a praga, ao mesmo tempo que surgem aqueles que têm interesse nas armas e ferramentas nórdicas. E com tudo isso acarretado, a guerra chega em Vinland, gerando conflito até mesmo no nosso grupo principal, onde Einar e Thorfinn divergem. Thorfinn segue com a sua ideologia pacifista, estando disposto a abandonar o assentamento para não criar uma guerra, mas Einar, que acompanhou Thorfinn esse tempo todo e que também repudia a guerra, prefere lutar até que abandonar tudo o que construíram, mostrando que realmente Thorfinn era o único que seguia o ideal de não usar a violência a qualquer custo, com o conflito entre os dois povos se iniciando e gerando diversas mortes em ambos os lados, com os nórdicos enviando suas mulheres e crianças para outro lugar próximo, enquanto os homens seguiam lutando e morrendo tentando defender o que sobrou do assentamento, até chegar ao ponto em que Einar mata um homem pela primeira vez, e entende o peso que Thorfinn tanto falou de ter que carregar uma morte junto de si. Até que quando os dois se encontram novamente, Thorfinn percebe só de ver os olhos de Einar que ele tirou uma vida. E Einar, agora entendendo o peso que Thorfinn carregou por todos esses anos, diz que ele realmente é um grande guerreiro, pois ele agora realmente entende o que Thorfinn quis dizer quando disse que nega a guerra como única escolha. Onde Einar diz para os demais que eles iriam aceitar a trégua com os Linus e abandonar o assentamento, mas Styrk, que a essa altura já estava completamente consumido pelo ódio, principalmente após a morte do seu irmão Ivar, tenta matar o guerreiro Linu que agora carrega a espada do seu irmão, onde Einar o impede de fazer isso, mas é morto por Styrk, que a essa altura só se importa em vingar o seu irmão, sendo também morto pelo guerreiro Linu, e com essas sendo as últimas mortes dessa guerra em Vinland. E após tudo isso, nós podemos questionar se Thorfinn foi realmente ingênuo ou só esperançoso. E bem, eu diria que os dois.
Desde antes de chegar em Vinland, o mangá já mostra que o sonho de uma terra sem guerras é algo irreal, e nem todos estão dispostos a pensar como Thorfinn e abandonar toda e qualquer violência. E isso foi uma falha do Thorfinn, que ficou tão focado na própria visão que não prestou atenção no que os demais próximos a ele pensavam. Nem todos ali conheciam o preço da guerra, e ainda a viam como algo que trazia glória, como o caso de Ivar e Styrk, que mantinham o ideal viking. E o mangá também nos mostra que a guerra está em todo lugar. Até mesmo as tribos Linu mostram ter conflito entre si, antes mesmo dos nórdicos terem chegado em Vinland. E a praga foi apenas um gatilho, com o Xamã já fomentando o conflito pois teme por sua visão, e os demais também temem pela sua própria segurança, ao mesmo tempo que surgem guerreiros com interesse pela espada nórdica, que a essa altura é um símbolo de poder e principalmente da guerra, mostrando que em todo lugar haverá quem vê a violência como uma forma de poder a ser usado. E no final o próprio Thorfinn entende que foi ingênuo ao pensar que todos iriam pensar e agir como ele, mas ele segue com seu ideal, pois sabe melhor que ninguém as consequências da guerra. E nos últimos 2 capítulos nos é mostrado que mesmo com as perdas, há quem quer continuar com a luta, como Ugg, que sempre foi mostrado como um covarde dentre os nórdicos e que insiste em dizer que tudo é culpa do Thorfinn, mostrando que mesmo após o conflito, há quem não entendeu nada das consequências de tudo aquilo. Mas também, mesmo com tudo isso, ainda há certa esperança, de que mesmo com essa derrota, as coisas podem sim mudar, onde quem representa isso é o Karli, o filho adotivo do Thorfinn, que é mostrado como um exemplo, dizendo que mesmo que o assentamento não tenha dado certo, Thorfinn não estava errado. Karli, mesmo sendo uma criança que de certa forma ainda não sabe sobre a real complexidade das coisas, se mostra nesse momento muito mais sábio do que muitos que estiveram nesse conflito. Ele diz que entende o que deu errado, como a praga e o desentendimento com os Linu pela barreira entre as línguas, que os impediu de resolverem as coisas de outra forma, com ele dizendo que na próxima vez vai dar certo. Vamos tentar de novo até criar a terra de paz, leve o tempo que levar. Mostrando que mesmo após tudo isso, haverá quem possa herdar o pensamento de Thorfinn e continuar tentando criar algo melhor sem o uso da violência. Com o mangá nos levando de volta a Thorfinn, que diz sobre o túmulo de Einar: o feitiço da guerra é poderoso, ao ponto de fazer até um homem que odiava tanto a guerra como você erguer uma arma. Essa frase nos mostra que Thorfinn entendeu que nem todos conseguiram agir e pensar como ele, nem mesmo aquele que estava mais próximo. Nos mostrando que Thorfinn mais uma vez aprendeu com seus erros e irá buscar melhorar com isso, nos lembrando mais uma vez que ele é apenas um homem nessa história e que ele pode e vai falhar. Nos levando enfim ao último capítulo, onde Thorfinn deixa algumas sementes com Plymouth, um dos poucos Linu que havia criado uma real relação de amizade com os nórdicos, e Thorfinn o ensina o básico para cultivar aquelas sementes, algo que para ele possui grande significado, e mostrando que mesmo após os conflitos houveram amizades que permaneceram, e que a convivência não era algo tão impossível, com até mesmo o Xamã que desencadeou tudo isso reconhecendo a bondade de Thorfinn no fim, com agora os últimos nórdicos partindo de Vinland, e mesmo na partida nós vemos um fruto da guerra, com aquele guerreiro Linu orgulhoso com sua espada, onde Thorfinn tenta fazer o seu último alerta, dizendo para ele a jogar fora, mas o mesmo obviamente ignora, a exibindo orgulhoso, mostrando que só vê o poder presente naquela ferramenta, tal como os guerreiros de outras terras. E já que ele venceu esse conflito, ele não teria por que ouvir aquele que foi derrotado. E agora, já velejando pelo mar, Olhudo, um dos que acompanhou Thorfinn nessa jornada, pega um barco menor revelando que ele trouxe Niska, uma Linu que havia estado mais próxima deles, onde os dois dizem que irão partir sozinhos e viverem juntos em outro lugar, com Olhudo dizendo que o melhor era se eles realmente ficassem sozinhos, pois se eles ficassem em Vinland, o Olhudo seria morto, e se eles levassem Niska para a Groenlândia, ela seria forçada a viver de acordo como uma nórdica, sendo discriminada pelos mesmos. E além das diferenças culturais, ambos os povos estavam se matando até agora há pouco, e nada impede que isso possa acontecer de novo, mostrando o barco menor dos dois indo embora em outra direção, simbolizando que mesmo que o assentamento tenha dado errado, uma união, mesmo que pequena, pode ser criada. O final de Vinland Saga pode mostrar que não importa o quanto eles tentem fugir, a guerra estará em todo lugar. Algo triste e até contraditório com a mensagem que a obra vinha passando até então, mas a obra também mostra que mesmo onde há guerra, haverá quem busca pela paz. Como Thorfinn e seu filho Karli, que há dessa vontade de herdar um lugar de paz, Plymouth, que mesmo sendo um Linu acreditou no Thorfinn e manteve a amizade entre eles, ou Olhudo e Niska, que mesmo partindo sozinhos no fim, são frutos de um amor entre povos que se tornaram inimigos, com eles simbolizando justamente o ideal que Thorfinn queria alcançar, o que também é algo bem condizente para eles, já que os dois desde o início foram a ponte entre os dois povos, já que eram os únicos que conseguiam se entender e acabaram virando os intérpretes de ambas as línguas, nos levando às páginas finais do mangá, onde o autor nos traz um pouco do contexto real em que Vinland Saga foi baseado, a Saga dos Groenlandeses,
um manuscrito do século XIII que descreve 6 viagens europeias até a terra norte-americana que chamavam de Vinland, com o projeto de Thorfinn Karlsefni tendo sido a quinta e maior das expedições, onde o autor deixa a pergunta: por que Thorfinn e tantos outros se arriscaram com tamanha jornada? Logo em seguida sendo mostrado o filho recém-nascido de Thorfinn, Gudrid, e as sementes que ele entregou para Pleme que enfim crescendo e deixando a última mensagem do capítulo: o que foi plantado foram as preces pelo futuro, não devemos permitir que elas morram. Encerrando o último capítulo. Vinland Saga é uma história que consegue fazer algo único. Nós vemos Thorfinn de alguém preso à vingança, a alguém que busca pela paz e que enfim entende o que o seu pai tentou lhe ensinar no início da obra. Mas, tal como Thors, Thorfinn precisou passar pela sua longa jornada para amadurecer e entender a mensagem de que ninguém tem inimigos. Thorfinn foi ingênuo ao pensar que todos pensariam como ele? Sim, pois até mesmo o próprio precisou passar por uma longa jornada até se tornar quem ele é hoje e pensar de tal forma, ao ponto de ele estar disposto a abandonar o assentamento que todos trabalharam tanto para construir, para manter a paz com os Linu, mas os demais obviamente não estavam dispostos a isso, e queriam defender o que construíram a qualquer custo. O sonho de criar um lugar sem guerra é um sonho lindo, mas a guerra segue o ser humano. O surgimento do conflito é inevitável, mas a busca pela paz também é. E no fim Thorfinn entende isso. Nem todos estão dispostos a pensar e agir como ele. A história de Vinland não termina em uma grande catarse ou como um final de uma lenda épica. Ela termina com uma derrota, pois o sonho que Thorfinn e tantos outros buscaram deu errado. Mas não quer dizer que um dia ele não possa dar certo. Karli mantém a vontade de seu pai de criar uma terra de paz, e a mensagem final da obra casa com isso. Mesmo que haja conflitos, mesmo que as coisas deem errado, a paz sempre será um objetivo. A guerra é inevitável, mas a busca por um futuro melhor é um sonho eterno. O filho de Thorfinn e a colheita das sementes que ele deixou em Vinland representam isso. O sonho de criar um mundo melhor para aqueles que irão herdá-lo. Com a saga de Thorfinn até Vinland terminando aqui, mas com seu sonho seguindo adiante. Com a mensagem final do autor retratando mais uma vez tudo o que ele quis contar com essa história. Quis retratar o processo de crescimento de uma criança que ao passar por várias experiências finalmente se torna adulta. Crescer de forma simples significa se tornar adulto, certo? Mas então o que é ser adulto? Passei os últimos 20 anos pensando nisso enquanto desenhava o mangá. E como conclusão, acho que ser adulto é ser uma pessoa gentil. Provavelmente é isso. O objetivo do crescimento é se tornar uma pessoa gentil. Enquanto desenhava o capítulo final, pensava: espero que nós hoje sejamos pessoas mais gentis do que as que viveram há 1000 anos. Vinland Saga é uma obra única e que com certeza eu irei levar para o resto da vida. Como alguém que ama história e principalmente obras que se inspiram em acontecimentos históricos, Vinland Saga me capturou muito facilmente. E por conta desse meu apreço pela história, eu já imaginava como ia ser o final, pois eu já conhecia a história real de Thorfinn Karlsefni e das expedições a Vinland, o que talvez tenha atrapalhado minha experiência em certo quesito, mas ainda assim, mesmo já tendo uma noção de como essa história poderia acabar, ela ainda conseguiu ser fantástica até o fim. E pessoalmente, revendo toda essa jornada, eu vejo como usar a saga groenlandesa para contar essa história foi uma ótima sacada. Usar a figura do viking, que hoje muitas vezes é idealizado apenas como saqueador bárbaro que valoriza o combate acima de tudo, para trazer principalmente a divergência que é Thors e Thorfinn naquele mundo, é algo genial, com Vinland Saga tendo um final sincero e totalmente condizente com toda a obra, encerrando a história de Thorfinn e sua saga, e deixando a mensagem de o que é ser um verdadeiro guerreiro nessa história. Bem, ser um guerreiro é ser alguém gentil. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu sei que eu demorei pra falar sobre o final de Vinland, mas foi justamente porque eu quis absorver melhor toda essa obra e reler um pouco da mesma antes de falar sobre. E eu posso afirmar que esse se tornou facilmente um dos meus mangás favoritos, e acredito que ele terminou da melhor forma possível. E por isso eu peço inclusive que vocês comentem o que vocês acharam do final de toda essa saga, e como foi pra você acompanhar ela. Então, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo, que ajuda muito a aumentar o seu alcance. E um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Taylor, Tauan Freire, Ana Lúcia, Felipe e Débora Nascimento. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como shorts exclusivos, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a vídeos novos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se puder, também me segue lá no Insta para me dar uma força. Comente o que você achou do vídeo, o que você achou de Vinland Saga como um todo, e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais é isso. Eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.